Você já acordou com aquela sensação de que algo pode dar errado hoje? O coração apertado, a mente cheia de preocupações sobre o que vem pela frente? Talvez seja o trabalho, uma conversa difícil que precisa ter, ou simplesmente o medo do desconhecido. Mas, e se eu te disser que existe uma proteção que começa agora mesmo, antes mesmo de você sair de casa? O Salmo 121 nos revela algo extraordinário. Os nossos olhos precisam estar no lugar certo desde o primeiro momento do dia. Quando levantamos os olhos para os montes, para o alto, para aquele que criou os céus e a terra, algo poderoso acontece. A proteção de Deus se ativa sobre a nossa vida de uma forma sobrenatural. Fique até o final desta mensagem porque vamos orar juntos uma oração que vai cobrir cada área da sua vida hoje. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. O Salmo 121 começa com uma pergunta profunda. De onde vem o meu socorro? Esta não é uma pergunta retórica, mas uma declaração de fé. O salmista olha para os montes, aqueles lugares altos onde muitos buscavam ajuda de falsos deuses, e faz uma escolha consciente. O socorro não vem de nenhuma fonte humana, de nenhuma estratégia própria, de nenhuma força natural. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pense nisso por um momento. O mesmo Deus que colocou as estrelas no lugar, que estabeleceu as leis da natureza, que soprou vida em Adão, esse mesmo Deus é quem guarda você hoje. Quando começamos o dia reconhecendo esta verdade, estamos ativando uma proteção celestial sobre cada passo que daremos. Não é superstição, é fé baseada na palavra. A Bíblia nos diz no versículo 3 do Salmo 121, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não dormirá. Que promessa maravilhosa! Enquanto você dorme, Deus está acordado vigiando sobre você. Enquanto você trabalha, Ele não tira os olhos de você. Quando você está vulnerável, Ele está atento. Não temos um Deus distante que criou o mundo e o abandonou à própria sorte. Temos um Pai que está ativamente envolvido em cada detalhe da nossa existência. O versículo 6 continua: De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Isto significa proteção total, 24 horas por dia. Não importa o turno que você trabalha, não importa a hora em que você precisa sair de casa, a guarda do Senhor não tem horário de expediente. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vamos orar. Pai Celestial, venho diante de Ti nesta manhã com o coração grato, porque sei que o meu socorro vem de Ti. Tu és o Criador dos céus e da terra, e nada escapa ao Teu controle. Declaro agora que os meus olhos estão fixos em Ti, não nas circunstâncias, não nos problemas, não nos medos. Peço que a Tua proteção cubra cada pessoa que está orando neste momento. Que o Teu escudo divino seja colocado ao redor de cada vida, de cada família, de cada situação. Senhor, Tu prometeste que não dormes nem cochilás. Então confio que neste exato momento estás atento a cada necessidade. Guarda os nossos pés de tropeçar, guarda as nossas mentes de pensamentos destrutivos, guarda os nossos corações de desânimo, que hoje seja um dia marcado pela Tua presença constante. Senhor, protege cada pessoa que sairá de casa hoje. Aqueles que vão dirigir, que o Teu anjo vá à frente abrindo caminho. Que não haja acidentes, que não haja imprevistos perigosos, que não haja encontros com pessoas mal intencionadas. Cobre com o Teu sangue precioso cada veículo, cada trajeto, cada esquina. Para aqueles que usam transporte público, que encontrem lugares seguros que cheguem aos seus destinos sem nenhum problema. Pai, protege especialmente as nossas crianças que vão para a escola. Que os professores sejam sábios, que os colegas sejam amigáveis, que o ambiente seja saudável. Livra-os de bullying, de influências negativas, de qualquer tipo de perigo. Que os nossos filhos voltem para casa em segurança, com alegria, prontos para compartilhar as bênçãos do dia.
Senhor, estende essa proteção sobre os adolescentes que enfrentam tantas pressões. Pai, abençoa e protege o nosso ambiente de trabalho. Que hoje não haja conflitos desnecessários, que não haja mal-entendidos que causem divisão. Dá-nos sabedoria para lidar com colegas difíceis, com chefes exigentes, com situações de pressão. Que a nossa conduta seja testemunho da Tua graça. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal. Senhor, protege os nossos empregos. Onde há ameaças de demissão, intervém com a Tua mão poderosa. Onde há injustiças, traz à luz a verdade. Onde há reconhecimento merecido, mas não dado, que hoje seja o dia da recompensa. Abençoa os nossos superiores para que vejam o nosso valor, para que reconheçam o nosso esforço, para que sejam justos nas suas decisões. Pai, abre portas de promoção onde for da Tua vontade. Fecha portas que parecem boas, mas que não são o Teu melhor para nós. Senhor, protege a nossa saúde física neste dia. Fortalece o nosso sistema imunológico contra vírus, bactérias e qualquer enfermidade que tente nos atacar. Que o nosso corpo funcione perfeitamente, cada órgão cumprindo a sua função, cada célula renovando-se. Para aqueles que acordaram com dor, toca agora com o Teu poder curador. Que a dor de cabeça desapareça, que a dor nas costas seja aliviada, que qualquer desconforto seja removido. Senhor, há pessoas orando agora que enfrentam doenças crônicas. Traz alívio dos sintomas, sabedoria aos médicos, esperança aos corações. Que hoje experimentem um dia melhor do que ontem. Pai, protege a nossa saúde mental e emocional. Expulsa a ansiedade que tenta roubar a nossa paz. Afasta a depressão que quer cobrir a nossa mente com trevas. Acalma os pensamentos acelerados. Traz clareza onde há confusão. Pai, protege os nossos relacionamentos hoje. Que nas nossas casas haja paz, compreensão e amor genuíno. Onde há tensão entre marido e mulher, traz reconciliação. Onde há distância entre pais e filhos, constrói pontes de diálogo. Senhor, ajuda-nos a ser pacientes com aqueles que amamos, a não reagir com palavras duras, a não guardar ressentimentos. Que hoje sejamos instrumentos de paz nos nossos lares. Protege os nossos casamentos de tentações, de terceiros que querem destruir, de comparações que trazem insatisfação. Senhor, fortalece o compromisso entre os cônjuges. Que se lembrem dos votos que fizeram, que renovem o amor que um dia os uniu, que escolham perdoar e recomeçar quantas vezes for necessário. Pai, abençoa os nossos filhos com amizades saudáveis. Afasta deles companhias que podem levá-los por caminhos errados. Senhor, protege as nossas finanças hoje. Guarda o nosso dinheiro de gastos desnecessários, de impulsos que depois trazem arrependimento. Dá-nos sabedoria para administrar bem o que temos, para poupar quando possível, para investir com inteligência. Pai, abre fontes de renda que ainda não vemos. Que hoje cheguem pagamentos atrasados, que apareçam oportunidades de trabalho extra, que surjam ideias criativas para gerar recursos. Protege-nos de fraudes financeiras, de esquemas enganosos, de pessoas que querem tirar vantagem. Senhor, onde há dívidas, mostra o caminho para quitá-las. Traz estratégias sobrenaturais de economia, negocia com os credores em nosso favor, multiplica o pouco que temos como fizeste com os pães e os peixes. Pai, ensina-nos a ser generosos, mesmo quando parece que não temos o suficiente. Que confiemos que há mais felicidade em dar do que em receber. Pai, protege a nossa fé neste dia. Que nenhuma notícia ruim, nenhuma circunstância difícil, nenhuma palavra negativa abale a nossa confiança em Ti. Fortalece-nos contra as investidas do inimigo que quer semear dúvida. Quando vier a tentação de questionar a Tua bondade, lembra-nos das vezes que já nos livraste. Quando vier o desânimo, renova as nossas forças como as da águia. Senhor, que hoje a nossa fé seja maior do que os nossos medos, que a nossa esperança seja mais forte do que as circunstâncias, que a nossa confiança em Ti seja inabalável. Protege-nos de palavras de incredulidade que outros possam falar sobre a nossa vida. Fecha os nossos ouvidos para profecias negativas, para declarações de fracasso, para sentenças de derrota.
Que ouçamos apenas a tua voz que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, protege os nossos sonhos e os nossos projetos. Aquilo que tu plantaste no nosso coração, que ninguém consiga roubar. Guarda as nossas ideias de olhos invejosos, de pessoas que querem copiar ou sabotar. Dá-nos estratégia para executar os nossos planos, conexões certas para avançar, recursos necessários para concretizar. Pai, onde há sonhos que parecem impossíveis, mostra que para ti nada é impossível. Ressuscita sonhos que morreram, reacende paixões que esfriaram, restaura a visão que se perdeu. Que hoje seja um dia de passos práticos em direção ao que tu prometeste. Mesmo que sejam passos pequenos, que sejam passos de fé. Senhor, protege-nos do desânimo quando os resultados demorarem. Ensina-nos a perseverar, a não desistir, a continuar acreditando mesmo quando não vemos sinais visíveis de progresso. Pai, protege a nossa reputação e o nosso nome. Que hoje não sejamos alvo de fofocas maldosas, de acusações falsas, de mal-entendidos graves. Onde alguém falar mal de nós, que a verdade venha à luz. Onde houver intenção de manchar a nossa imagem, frustra esses planos. Senhor, que a nossa conduta seja irrepreensível, que as nossas palavras sejam verdadeiras, que as nossas ações sejam íntegras. Dá-nos sabedoria para não alimentar conflitos desnecessários, para não entrar em discussões improdutivas. Que saibamos quando falar e quando calar, quando defender-nos e quando deixar que tu nos defendas. Pai, protege especialmente aqueles que estão em posições de liderança. Que as decisões que tomarem hoje sejam sábias, justas e alinhadas com a tua vontade. Guarda-os de orgulho, de abuso de poder, de qualquer atitude que desonre o teu nome. Senhor, protege os nossos olhos hoje daquilo que não devemos ver. Guarda-nos de conteúdos que contaminam a mente, de imagens que despertam desejos errados, de cenas que trazem medo ou perturbação. Que tenhamos autocontrole para desviar o olhar quando necessário, para desligar a televisão quando o programa não edifica, para fechar o telemóvel quando as redes sociais começam a roubar a nossa paz. Pai, protege especialmente os nossos jovens que estão constantemente expostos a conteúdos impróprios. Dá-lhes discernimento para escolher bem o que assistem, coragem para dizer não à pressão dos amigos, força para resistir às tentações virtuais. Senhor, que os nossos olhos estejam fixos em Ti, na Tua palavra, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro. Que vejamos as pessoas como Tu as vês, com compaixão e não com julgamento. Que enxerguemos oportunidades onde outros veem obstáculos. Pai, protege os nossos ouvidos daquilo que não devemos escutar. Fecha os nossos ouvidos para fofocas que destroem reputações, para palavras negativas que minam a nossa fé, para críticas destrutivas que ferem a nossa alma. Que hoje não demos ouvidos a comparações que trazem inveja, a reclamações que alimentam insatisfação, a mentiras que semeiam discórdia. Senhor, abre os nossos ouvidos para a Tua voz, que possamos ouvir a Tua direção em meio ao barulho do mundo, que reconheçamos o Teu chamado em meio às muitas vozes que competem pela nossa atenção. Dá-nos ouvidos atentos para escutar o clamor daqueles que precisam de ajuda, a tristeza daqueles que sofrem em silêncio, o pedido não verbalizado daqueles que não sabem como pedir. Que sejamos prontos para ouvir e tardios para falar, como a Tua palavra nos ensina. Senhor, protege a nossa boca e as nossas palavras hoje. Que não saia dos nossos lábios nenhuma palavra torpe, nenhuma mentira, nenhuma maledicência. Guarda-nos de falar no calor da emoção aquilo de que nos arrependeremos depois. Coloca um vigia na porta dos nossos lábios. Que as nossas palavras sejam como maçãs de ouro em salvas de prata, que edifiquem e não destruam, que curem e não firam. Pai, dá-nos palavras de encorajamento para aqueles que estão desanimados, palavras de sabedoria para aqueles que precisam de conselho, palavras de amor para aqueles que se sentem rejeitados. Que hoje usemos a nossa língua para abençoar e não para amaldiçoar, para construir pontes e não para cavar abismos. Senhor, protege-nos especialmente da murmuração e da reclamação.
Que tenhamos um espírito grato que se expressa em palavras de gratidão. Pai, protege as nossas mãos e as nossas ações hoje. Que tudo o que fizermos seja feito como para Ti e não para os homens. Guarda as nossas mãos de pegar o que não nos pertence, de fazer o que não é correto, de machucar quando deveríamos acarinhar. Senhor, usa as nossas mãos como instrumentos da Tua graça. Que possamos estender a mão para ajudar alguém que caiu, para consolar alguém que chora, para trabalhar com excelência em tudo o que nos for confiado. Pai, abençoa o trabalho das nossas mãos, que hoje sejamos produtivos, mas não ansiosos, diligentes, mas não escravos do trabalho. Que saibamos quando é hora de trabalhar e quando é hora de descansar. Senhor, protege aqueles que trabalham com as mãos em profissões perigosas, os que trabalham em construção civil, os que operam máquinas pesadas, os que lidam com eletricidade ou produtos químicos. Senhor, protege os nossos pés e os nossos caminhos hoje. Que não andemos por veredas escorregadias, que não nos desviemos para caminhos tortuosos. Guia os nossos passos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, há decisões que precisamos tomar hoje. Mostra-nos claramente qual caminho seguir. Fecha as portas que parecem atraentes, mas que levam à destruição. Abre as portas que parecem difíceis, mas que conduzem à vida abundante. Senhor, que os nossos pés sejam ligeiros para correr para fazer o bem, para levar boas notícias, para ir ao encontro daqueles que precisam de nós. Que não sejamos vagarosos quando Tu nos chamas para agir. Pai, protege aqueles que hoje caminham por lugares perigosos, os que vivem em bairros violentos, os que atravessam zonas de conflito, os que precisam passar por áreas de risco. Pai, protege o nosso coração de toda amargura, de todo ressentimento, de toda falta de perdão. Que não guardemos mágoas que envenenam a alma, que não alimentemos rancor que nos aprisiona. Senhor, dá-nos um coração perdoador como o Teu. Ajuda-nos a soltar aqueles que nos feriram, a liberar aqueles que nos devem, a abençoar aqueles que nos amaldiçoaram. Que hoje seja um dia de libertação emocional, de cura interior, de restauração do coração. Pai, enche o nosso coração com o Teu amor, um amor que é paciente, que é benigno, que não se ressente do mal. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que amemos não apenas com palavras, mas com ações e em verdade. Senhor, protege o nosso coração de se apegar a coisas passageiras e esquecer o que é eterno. Que busquemos primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Senhor, protege a nossa mente de fortalezas de pensamentos negativos. Derruba toda imaginação que se levanta contra o conhecimento de Deus. Expulsa pensamentos de inferioridade, de incapacidade, de fracasso. Pai, renova a nossa mente pela Tua palavra. Que pensemos com sobriedade, que tenhamos a mente de Cristo. Protege-nos de obsessões que roubam a nossa paz, de preocupações excessivas que paralisam, de ansiedades que adoecem. Senhor, dá-nos uma mente focada no presente, capaz de lidar com os desafios de hoje, sem carregar os fardos de ontem ou as incertezas de amanhã. Pai, protege especialmente aqueles que lutam contra doenças mentais. Os que enfrentam depressão, ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia. Toca com o Teu poder curador, traz equilíbrio químico, restaura a saúde mental, guia-os aos profissionais certos, aos tratamentos adequados, ao apoio necessário. Pai, protege a nossa família de toda divisão, de todo espírito de contenda que o inimigo quer trazer. Que a nossa casa seja um lugar de refúgio, de paz, de amor incondicional. Senhor, abençoa os nossos cônjuges, que hoje possamos demonstrar amor não apenas com palavras, mas com gestos concretos. Ajuda-nos a ser compreensivos com as falhas do outro, a celebrar as vitórias juntos, a enfrentar as crises unidos. Pai, protege os nossos filhos de toda influência maligna. Que cresçam no Teu temor, que desenvolvam caráter íntegro, que façam escolhas sábias. Senhor, dá-nos sabedoria para educá-los, paciência para corrigi-los, amor para aceitá-los como são.
Protege os nossos pais idosos. Dá-lhes saúde, lucidez mental, alegria de viver. Ajuda-nos a honrá-los, a cuidar deles, a retribuir o amor que nos deram. Pai, abençoa os nossos irmãos. Que haja união, perdão e apoio mútuo. Senhor, protege a nossa comunidade de fé. Que a igreja seja um lugar de avivamento, de transformação, de crescimento espiritual. Abençoa os nossos pastores e líderes. Dá-lhes sabedoria para ensinar, unção para pregar, amor pelas ovelhas. Protege-os de desânimo, de críticas injustas, de ataques espirituais. Senhor, fortalece-os quando estiverem cansados. Encoraja-os quando estiverem desencorajados. Usa-os poderosamente para a tua glória. Pai, abençoa cada membro da nossa igreja. Que haja unidade no corpo, que os dons sejam exercidos em amor, que cada um cumpra o seu propósito. Protege-nos de divisões causadas por fofocas, de rachaduras provocadas por orgulho, de separações motivadas por egoísmo. Senhor, que sejamos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Que o mundo veja em nós o reflexo de Cristo. Pai, levanta obreiros para a tua seara. Chama, capacita e envia aqueles que anunciarão o Evangelho. Pai, protege a nossa nação e as nossas autoridades. Toca no coração dos governantes para que tomem decisões justas, para que se lembrem dos mais vulneráveis, para que governem com integridade. Senhor, levanta líderes segundo o teu coração, pessoas que temam a ti mais do que aos homens. Protege o nosso país de corrupção, de violência, de divisões que enfraquecem. Traz cura às nossas terras, prosperidade à nossa economia, paz às nossas ruas. Pai, abençoa os nossos policiais e militares que arriscam as suas vidas para nos proteger. Guarda-os em cada operação, em cada patrulha, em cada missão. Que voltem em segurança para as suas famílias. Senhor, protege os nossos professores que moldam as gerações futuras. Dá-lhes sabedoria, paciência e amor pelos alunos. Abençoa os nossos profissionais de saúde que cuidam dos enfermos. Fortalece-os física e emocionalmente para lidarem com tantas demandas. Senhor, protege os missionários que estão em campos difíceis levando o Evangelho. Guarda-os em territórios hostis, em culturas desafiadoras, em situações de perigo, que vejam frutos do seu trabalho, que experimentem provisão sobrenatural, que sintam a tua presença constante. Pai, abre portas para o Evangelho em nações fechadas. Que a tua palavra penetre em lugares onde ainda não chegou. Levanta tradutores da Bíblia, plantadores de igrejas, discipuladores fiéis. Senhor, protege os cristãos perseguidos ao redor do mundo, aqueles que hoje enfrentam prisão por causa da fé, que sofrem tortura por amor a ti, que arriscam a vida para se reunir em teu nome. Fortalece-os sobrenaturalmente, consola-os na aflição, recompensa-os eternamente. Pai, que não esqueçamos dos nossos irmãos que sofrem, que oremos por eles, que os apoiemos, que sejamos solidários. Pai, protege as crianças órfãs e abandonadas, aquelas que hoje dormem nas ruas, que passam fome, que não conhecem o amor de uma família. Senhor, levanta pessoas para adotá-las, para cuidar delas, para mostrar-lhes o teu amor. Protege-as de abuso, de exploração, de tráfico humano. Pai, toca no coração daqueles que podem fazer a diferença na vida de uma criança. Que haja mais lares acolhedores, mais iniciativas de proteção, mais políticas públicas eficazes. Senhor, abençoa os orfanatos e as casas de acolhimento. Provê recursos financeiros, equipes capacitadas, amor genuíno. Que cada criança que passa por essas instituições sinta que é amada, que tem valor, que tem futuro. Pai, protege especialmente as crianças que hoje sofrem violência dentro das próprias casas. Intervém sobrenaturalmente. Traz à luz os abusos escondidos, liberta os inocentes. Senhor, protege os idosos que estão sozinhos e esquecidos. Aqueles que passam dias sem receber uma visita, sem ouvir uma palavra de carinho, sem sentir um abraço. Pai, consola o coração deles. Mostra-lhes que tu nunca os abandonas. Levanta pessoas para visitá-los,
para conversar com eles, para ouvir as suas histórias. Senhor, protege os idosos que estão em lares de terceira idade. Que sejam bem tratados, respeitados, cuidados com dignidade. Toca no coração dos cuidadores para que façam o seu trabalho com amor e não apenas por obrigação. Pai, abençoa aqueles que estão na fase final da vida. Dá-lhes paz, alivia as suas dores, prepara-os para a eternidade. Que possam partir desta vida com a certeza da salvação, com a esperança do céu, com a alegria de te encontrar face a face. Senhor, consola as famílias que hoje se despedem de entes queridos. Pai, protege aqueles que hoje enfrentam batalhas invisíveis, os que lutam contra vícios que ninguém vê, os que carregam traumas que ninguém conhece, os que sofrem em silêncio porque têm medo de ser julgados. Senhor, traz libertação aos cativos, cura aos feridos, esperança aos desesperados. Pai, levanta comunidades terapêuticas, grupos de apoio, profissionais qualificados, que haja mais recursos para tratar dependência química, mais estrutura para acolher quem precisa de ajuda, mais compaixão para lidar com quem caiu. Senhor, quebra as cadeias do alcoolismo, da dependência de drogas, do vício em pornografia, do jogo compulsivo. Que hoje alguém que está ouvindo esta oração tome a decisão de buscar ajuda. Dá coragem para dar o primeiro passo, força para perseverar no tratamento, fé para acreditar que a mudança é possível. Pai, protege o planeta que tu criaste. Ajuda-nos a ser mordomos responsáveis dos recursos naturais, a cuidar da criação com sabedoria. Senhor, onde há destruição ambiental, traz consciência. Onde há exploração irresponsável, traz mudança. Que possamos deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Pai, abençoa aqueles que trabalham na preservação da natureza, na defesa dos animais, na proteção das florestas. Dá-lhes recursos, apoio e reconhecimento. Senhor, protege as espécies em extinção, os ecossistemas ameaçados, os recursos que estão se esgotando. Traz soluções criativas, tecnologias sustentáveis, políticas ambientais eficazes. Pai, ensina-nos a viver de forma mais simples, a consumir com consciência, a desperdiçar menos. Que hoje façamos pelo menos uma escolha que honre a tua criação. Senhor, que sejamos sal e luz também na forma como tratamos o meio ambiente. Pai Celestial, com o coração transbordando de gratidão, agradeço por teres ouvido esta oração. Obrigado por seres um Deus que não apenas escuta, mas que age em favor dos teus filhos. Agradeço porque a tua presença vai conosco para onde quer que formos hoje. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não estamos desprotegidos. Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Obrigado por cada nova manhã ser uma oportunidade de recomeçar, de experimentar a tua misericórdia renovada, de caminhar em novidade de vida. Que este dia seja vivido na plenitude da tua graça, na alegria da tua salvação, na certeza da tua proteção. Que em cada decisão busquemos a tua vontade, que em cada palavra glorifiquemos o teu nome, que em cada ação sejamos testemunhas do teu amor. No poderoso nome de Jesus Cristo, amém. Se esta oração tocou o teu coração, escreve amém nos comentários como um ato de fé. Partilha esta mensagem com alguém que precisa começar o dia protegido por Deus. Inscreve-te no nosso canal para receberes diariamente palavras que edificarão a tua caminhada com Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, guardando o teu coração e a tua mente. Que a bênção do Altíssimo te acompanhe em cada passo. Que o amor de Deus te envolva completamente. Vai em paz, vai protegido, vai abençoado. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei, especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.
Que Deus abençoe grandemente sua vida.